Gravar ser William Mateuzinho. Iniciar aqui a gravação. Cadê o André, rapaz? O André foi embora. Bom dia. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja, né? Porque a cada dia domingo a gente precisa agradecer, né? A cada dia. Às vezes a gente reclama de muita coisa, né, Júlia? Muita coisa, mas a gente precisa agradecer pelo dom da vida, pedir a proteção, né? Hoje eu passei por uma experiência muito desagradável, que eu acho que alguns de vocês já tiveram, pelo menos eu compartilhei aqui com os colegas da turma presencial, Júlia, e alguns me relataram também a mesma situação, né? Porque hoje eu acordei 4h30 da manhã com um sujeito lá dentro de casa, né? Na parte da área, não chegou a entrar dentro de casa, mas fez tipo um arrastão, e eu acordei com ele pulando muro ainda lá em casa. É com tanta segurança que a gente tem, mas, assim, é difícil. A gente vive numa sociedade que você, sei lá, passa por experiências, assim, muito desagradáveis, né? Mas é aquela questão, a gente precisa continuar, pedir a Deus muita paz, né, de espírito, tranquilidade, porque nós estamos sujeitos, né, a esse tipo de situação a cada dia. É complicado, mas é a realidade que a gente vive, infelizmente, né? Como dizia o velho Hobbes, nós vivemos uma sociedade do lobo, né? O homem é lobo do homem. Você não está protegido basicamente em lugar nenhum, porque na nossa casa, né? A gente acorda com um sujeito que se dá o direito de invadir, assim, né? É esse Brasil velho, mas graças a Deus, só questões materiais que levaram. A gente, importante de tudo, né, Júlia? É a vida, né? O mais importante, André, é a vida. Bom, então passei por esse susto hoje de madrugada, desde 4 horas que eu estou acordado, mas é desagradável, a situação assim meio chata, muito chata mesmo. Mas a gente vê aí toda hora, né, nos noticiários, o pessoal invade casa de delegado, imagina a nossa casa, né, André, que a gente quase que não tem proteção nenhuma, só Deus mesmo, para livrar a gente desses males e proteger a nossa vida, que é o nosso bem maior, né? Carro, os bens materiais que pode levar, leva, meu filho, leva, né? O mais importante é a nossa existência. Bom, vou fazer esse compartilhamento aqui com vocês, que eu estou aqui desde a madrugada. Interessante que eu fui dormir já hoje de madrugada, quase 1h da manhã. Quando acordo com esse susto, 4 horas da manhã e não dormi mais. Mas vamos lá, turma. Isso acontece, né, nas melhores famílias. Turma, em relação à nossa atividade primeira, que foi essa que eu já divulguei, inclusive alguns alunos até já mandaram, assim, alguns recados para mim sobre a nota, né? Porque a nota ali, turma, ela reflete o desenvolvimento. Claro que às vezes o aluno não concorda, né? A nota varia de 0 a 5. Eu tive 12 alunos daqui das 4 turmas da primeira série que não devolveram. Então, infelizmente, esses já partem com 0 mesmo. A gente vai ter a outra atividade que vai compor essa quarta contínua, a de vocês, no dia 11, que no caso vocês estarão aqui mesmo no online, né? Porque na próxima semana vocês estarão presentes, que é dia 4, e no dia 11 vocês farão daqui. Aí o expedito vai disponibilizar no horário, nesse segundo horário, vocês terão só um horário para fazer, galera, no nosso horário da aula, porque só são 5 questões rápidas também, viu? Só que aí já tem esses 5 alunos que ficaram, 5 não, desculpa, 12 alunos, né? No geral aí das 4 turmas, que ficaram sem nota, cada um sabe que aqui eu estou me referindo aqui, porque quando a gente devolve lá, vocês recebem, né? Alguns até me justificaram, tio, não deu certo, enviar e reenviou, e eu aceitei ainda, né? Claro, tirando alguns décimos aí, mas eu aceitei ali até eu acho que foi na terça-feira, hoje é quinta já, né, galera? Bom, e aí, sobre essa primeira atividade, o que é que eu percebi? Aqui, olha,
quando chegou nessa questão das tabelas, eu percebi, André, isso vocês não falam muito, nem na aula online e nem na aula presencial. Pelo menos eu não vi, assim, vocês questionarem, é que não sabe, não tem como resolver, porque das atividades que eu corrigi, uma parte delas estava em branco, no que se referia à questão da tabela e aquela do cálculo, né? Que o cálculo é só a tradução, na verdade, da linguagem comum, da nossa linguagem comum, para a linguagem lógica, tá bom? E aí um outro detalhe é que mesmo alguns que construíram a tabela não chegaram ao resultado. Se vocês lembram, né, André? Uma dava contradição, outra dava topologia. Aquela gente lá que fez, fez universidade lá, mas não encontrou. E uma outra questão ainda que eu encontrei aqui, nessa resposta, é que teve aluno, se eu não me engano, era a questão 5, teve aluno que botou lá 5, letra A, aí colocou tautologia, letra B, contradição, tá vendo? Aí eu tirei 5 décimos. Tá bom? A questão valia um ponto de mais, por quê? Porque não tem, André, como eu dou aqui uma determinada tabela para você resolver, como você chegar e você fez um cálculo. E veja que lá na questão não está dito assim, André, olha, classifique, nomeie, né, o tipo resultado da tabela. Não, lá está dizendo, resolva e classifique. Então são as duas coisas, Juliana. E às vezes o aluno botou só a resposta aqui, tá bom? Ou então botou só o B lá, André, e botou tautologia. Não, cara, deixa os cálculos lá. Acho que não precisa, eu já estou avisando, né, na prova vocês vão fazer, vai ter também tabela, deixa lá os cálculos. Inclusive, teve aluno, que eu nem pedi isso, mas na questão 4, que era só para traduzir, teve aluno que traduziu e ainda construiu a tabela verdade, né? Mas se pudesse dar mais um ponto, eu daria, mas o trabalho só valia 5 pontos, tá bom? Aí, no geral, as notas foram satisfatórias, né? Aquele aluno que tirou um 3,5, 3,8, um 4, um 4,2, eu peço que verifiquem, principalmente, essas questões aqui de lógica, e se não me falha a memória, eu não estou aqui com as questões, André, mas se não me falha a memória, a primeira, porque a primeira parece que tratava sobre os dois modos de conhecer. Aí a boa parte dos alunos, isso se repetiu nas respostas, colocou só assim, que era inteligível e sensível. Turma, na verdade, esses dois modos de conhecer, o livro deixa bem claro, nós temos isso nos slides também, nós trabalhamos aqui em sala de aula, são de dois modos, o intuitivo e o discursivo. O intuitivo ainda se divide, só que na mesma atividade, tinha lá a terceira, acho que é a terceira questão, que eu pedia para você explicar o modo de conhecer intuitivo, que se divide em 3. Intuitivo, empírico e intelectual, tá bom? E aí tem outro modo, que é o discursivo. Aí que entra essa parte da argumentação. Então, só para fazer esses comentários, galera, porque eu acho que já tem até muito tempo, né, que a gente não responde questões assim, né, discursivas, para vocês ficarem bem atentos ao que está se pedindo. Isso é uma questão lógica, né? Porque às vezes você pergunta uma coisa, aí você responde outra. Então, atenção para o enunciado. Bom, se não tiver claro, né, às vezes a Bahia, no caso, é do professor, né? Que não deixou de forma clara, André. Mas é preciso a gente atentar ao que está se pedindo. E o último detalhe, galera, esse não menos importante, que a gente observa, claro que eu não botei como critério de avaliação a apresentação, né, do trabalho, mas assim, como vocês são alunos de alto padrão, tá bom? Quando a gente pede algo, seja valendo, turma, meio ponto, Júlia, 1 ponto, 5 pontos, entregue o melhor, André, que vocês podem fazer. Porque, olha, falando sério, cara, teve trabalhos, atividades que dá vontade de nem corrigir, porque você tinha um tipo de foto lá da atividade que você não tinha nem como aguentar, porque depende muito do tipo que você manda, né? O formato que você envia. Aí gente que botava assim, de cabeça para baixo, de lado, certo? Botava uma tirinha de papel, aí tirava a foto. Mas, gente, faz, pode ser manuscrito? Pode, alguns até me perguntaram, mas faz uma folhazinha, sequência correta lá, né? Depois escaneia, é tão fácil fazer isso, você
dominam tanto essas ferramentas. Quem não sabe, sei lá, procura ajuda com um colega, né, na hora de anexar lá o arquivo. Acho que teve trabalhos assim excelentes, né? Que eu nem pedi capa, mas a galera fez uma capazinha com toda a identificação, direitinho. Tipo o padrão que vocês aprenderam, né? Aqui, lá no Fundamental, e que fazem muito isso com os relatórios aqui no ensino médio, galera. E que vai ser a tônica daqui para frente, né? Universidade. Então, entreguem os trabalhos devolvendo sempre o melhor que vocês podem fazer. Sempre, galera. Isso marca muito a nosso próprio cuidado, né? Nosso próprio interesse também, tá bom? O cara ficar uma coisa assim, não, vou entregar aqui de qualquer jeito, uma foto aqui, né? Não, faz um arquivozinho lá direitinho, mesmo manuscrito. Precisa ser digitado no Word ou PDF. Nós não botamos esses critérios como avaliação. Mas eu queria compartilhar com vocês aqui, né, esse detalhe que a gente percebeu muito nas respostas. Uma coisa que melhorou bastante, turma, foi a não repetição de respostas idênticas também, né? Que isso é um fato assim, um pouco desagradável também, né? Você receber 140 e poucas atividades, e você vai ver, tem lá 20, 30, 40 que tem as mesmas respostas, né? Com ponto e vírgula igualzinho. Isso é muito ruim, né? Para a nossa formação, porque na verdade aqui não é só a parte intelectual, né, André, que está em jogo, mas aqui está a parte ética, moral, todo o nosso ser, na verdade. É o nosso compromisso, questão de caráter. Bom, então isso aqui não é para ninguém ficar chateado, não, é só informação mesmo. Na verdade, nós estamos em formação, vocês, nós, tá bom? Precisamos sempre entregar o melhor, sempre. Não é ser melhor do que o Jair, do que o André, não. É dar o melhor do que o Jair e o André podem oferecer. Beleza? Tranquilo? Aí, turminha, se alguém tiver alguma reclamação, né, nessa primeira parte da avaliação, a gente tem aí os canais de comunicação, viu, turma? Via WhatsApp, via chat, tá bom? Julinha Castelo Branco, professor, errei 5 décimos, mas não vi nenhum comentário a respeito do erro. Seria melhor também que os professores inserirem. Assim, Julinha, verdade, amor. Eu não coloquei. Alguns eu até coloquei, Julinha. No seu caso, eu até me lembro da sua prova, Julinha, mas eu posso ver na parte depois, pessoal. Você pode até me mandar, Julinha, pelo chat, tá bom? Para eu dar uma olhada assim lá e te dou um retorno. Se alguém tem, galera, algum comentário de solicitação, faça isso que a Júlia propôs, que esse retorno de vocês é muito bom. Alguns eu coloquei lá, tem outros que eu não escrevi, Júlia. Realmente eu não fiz comentário para todos, tá bom? Bom, porque inclusive é preciso saber, né? Fiquei com menos 5 aqui por quê, né? Fiquei 4,5, 5, bom. Galera, eu vou compartilhar aqui com vocês a parte final do capítulo 10, que a gente conclui hoje. Bom, então, nosso conteúdo a gente encerra hoje. Aí, no dia 4 de novembro, que será na próxima quinta-feira, vocês estarão aqui no presencial. Aí a gente vai fazer uma espécie de exercício, né? Mais aí com as falácias, com as tabelas, tá bom? Porque é um pouco que vocês erraram mais, foi a parte que mais errou, né? Do que eu vi na correção. Aí a gente, como a gente vai introduzir também a questão das falácias, tá bom? A gente vai fazer alguns comentários também sobre a questão das falácias. Lembrando que o nosso roteiro é o nó, nessa parte da lógica, e esse capítulo 10 aqui que a gente conclui a partir de agora. Bom, nós começamos aqui na semana passada. Eu vou não visualizar mais o chat agora, e nós vamos lá para a explicação. André, se tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, aí eu pediria que você me ajudasse aí. Seu microfone está funcionando, André? Tá sim, Tio. Valeu, filho. Então, olha, nós passamos... isso aqui, galera, foi da semana passada? Quem estava aqui ou quem estava também aqui no remoto?
eu até frisei, né? Se por acaso vocês encontrarem depois uma tabelinha dessa, turma, não precisa ser necessariamente esses termos, eu deixei bem claro, né? Mas termos que possibilite quem lê a sua resposta, Julia, identificar, minha querida, a característica peculiar do senso comum daquela do conhecimento científico, tá bom? Então, isso aqui, vocês não têm a tabela assim desse jeito no livro, mas se vocês olharem, quem tiver um livro aí em casa, por favor, agora, galera, na página 178, você tem essa distinção aí entre senso comum e ciência, 178 a 179, né? Se vocês olharem, você pega aí no senso comum, aí você tem aqui particular, você tem fragmentário, na página seguinte você tem subjetivo e ambiguidade. Já em contrapartida, o conhecimento científico ele é geral, objetivo, ele obedece ao certo rigor, tá bom? Professor, e outras palavras que eu possa inserir, né, no quadro desse comparativo, bem, André? Aí depende da sua capacidade criativa aí, né? E vocês fazem muito bem isso. Por exemplo, eu posso dizer, Júlia Amaral, que o senso comum ele é metódico ou assistemático, tá bom? Já o científico, ele é metódico, ele é sistemático, tá bom? Eu posso dizer, André, que o senso comum é um conhecimento indemonstrável. Eu tenho uma crença, né, uma determinada, sei lá, receita caseira, a gente até falou isso aqui na aula passada, né? Mas ela não é demonstrável. Já no científico, eu tenho a demonstração pela comprovação, beleza? Então, vocês fiquem à vontade, porque às vezes falam, eu tenho que botar isso aqui, tá aqui, como tá aqui. Não. O importante que a gente quer que vocês entendam é o que marca a diferença do senso comum para o conhecimento científico. Bom, trabalho de cientista, vimos essa classificação aqui, vimos a complexidade, galera, dentro das ciências humanas, e a gente parou basicamente aqui. Bom, nessas duas tendências, e aí, se quem está acompanhando aí com o livro, sempre é bom, né? Vocês estarem com o livro aí ao lado, galera, a gente tem essa parte aqui a partir da 187, página 187. Já estamos quase finalizando, tá bom? O capítulo é coisa rápida hoje. E a autora ela faz, turma, essa diferenciação, essa classificação, melhor dizendo, né? Segundo ela, segundo o nosso livro, a gente tem duas tendências, galera, dentro dessa constituição das ciências humanas. Tem um primeiro grupo, que aí ela classifica como tendência naturalista. Então, se eu perguntar uma questão depois, André, diferencia dentro desse estudo das ciências humanas a tendência naturalista e a própria tendência humanista. Então, vocês têm bem explicado, bem sintetizado aí. Vocês viram na aula passada, que vocês lembram? As ciências humanas, diferente da ciência da natureza, ela tem a sua especificidade, né? Porque o próprio sujeito, que é parte cognitiva, né? Que é parte essencial, principal no processo do conhecimento, ele também passa a ser objeto. Por isso que a gente viu a dificuldade na semana passada de experimentação, a complexidade, né? Porque está se trabalhando com vida, né? É diferente de você estar manipulando outros seres, outros próprios técnicos, coisas para desenvolver, para construir esse pensamento com base na ciência. Bom, aí por isso que a gente tem, eles apresentam essas duas tendências. A naturalista, onde as ciências humanas devem se adequar ao método da ciência da natureza. Aí, como fica difícil. A própria sociologia, que a tia Linda trabalha com vocês, galera, que é tida, né, como uma ciência aí dentro das humanas, né, porque ela
tem um fato bem delimitado nesse sujeito, nesse mundo social, mas é preciso entender que ela tem essa parte que lhe é peculiar, né? Por ter como objeto de estudo o próprio ser humano, tem algumas dificuldades, né? Inerente a esse próprio objeto de estudo. E aí tem muita gente, às vezes, que quer colocar, ou quer classificá-lo como, inclusive lá na aula da semana passada, a gente viu que uma parte da geografia, e aí vocês estudam, como com o Tio Cleison, o pessoal aí, a Lene, o Alessandro, né, desde lá do Fundamental, tem a chamada geografia física, né, que inclusive está dentro da parte das ciências naturais, lembra? Da geografia física. Bom, e tem essa tendência humanista que propõe método distinto que respeite a especificidade do seu objeto, como a individualidade, a liberdade, a consciência moral. Aí entra também a parte religiosa, toda essa parte cultural, né, que envolve, na verdade, isso nós vimos na semana passada. Porque cada um de nós, tem um determinado contexto. Bom, e aí que precisamos, na verdade, ter esse entendimento mais global. Beleza? Bom, aí, turma, grifem, anotem, né, no livro de vocês, mais especificamente na página esses valores, na página 189. Página 189. Na verdade, isso aqui é o coração, né, quando nós refletimos sobre conhecimento científico, galera. Porque a ciência, o trabalho desse cientista, ele envolve não apenas valores estritamente cognitivos, ou racionais, ou intelectual, mas também, e sobretudo, valores éticos e políticos. E aqui, vocês são bem inteligentes, entendam esses critérios políticos como sendo essa parte do comum. Né? Aqui não é político partidário, não tem nada a ver com isso. Né? Porque, na verdade, a ciência, ela deve regrar-se, deve ser orientada principalmente pelo aspecto cognitivo, intelectual, né? Aí por isso que tem toda uma crítica aí dentro da filosofia da ciência, a gente vê isso na segunda série, eu acho que vocês viram, vocês chegaram a ver no nono ano, ou no oitavo ou nono ano, se vocês estudarem essa parte da filosofia da ciência, onde alguns autores, como Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Fahrenheit, Gaston Bachelard, aí no campo da física, da química, da matemática e por aí vai, eles vão se unir no chamado pós-século de Viena ali, chamada filosofia analítica também, para discutir questões relacionadas aos resultados que a ciência consegue. Porque a ciência, ela não pode ser dogmática. A ciência, ela deve estar aberta, ela deve estar sujeita a críticas, até para o seu melhoramento, aprofundamento, porque é sempre algo que está em construção. Bom, aí, olha só os três aspectos, e aqui por isso que eu pedi, né, grifem, anotem, talvez depois vocês precisem usar essas três características da ciência. Então, do ponto de vista dos valores cognitivos, veja só, né? Porque nós temos os valores. Cuidado com o tipo de pergunta também, né? Que às vezes pergunta, galera, do ponto de vista dos valores éticos e políticos, aí a galera vem e coloca, não, o cientista tem que ser imparcial, autônomo e neutro. Não. Essas três características, elas pertencem a esse ponto de vista cognitivo ou intelectual, galera. O André, que será nosso cientista aqui, representando os alunos de 2021, daqui a alguns anos, do CCJ, ele vai desenvolver a sua pesquisa científica, tem essa obrigação, na verdade, de forma imparcial,
autônoma e neutra. O problema é que toda pesquisa científica, ela tem isso aqui, né? Precisa ter, na verdade, né? A parte, André, do financiamento. Público ou privado? Aonde está a missão, né, desse cientista? Em seguir os padrões estritamente intelectual, racional, cognitivo e moral, ético, no que diz respeito aos valores do sujeito. Por isso que, na verdade, o livro chama a atenção, né, essa ideia, essas duas próprias tendências, né, dentro das ciências humanas, que não supervalorize, né, apenas esse aspecto puramente conceitual, mas tem um aspecto que faz parte da essência humana, que é fundamental, na verdade, e que vocês, como alunos que têm essa formação, vou usar um termo grego aqui, para sintetizar um pouco a formação que vocês recebem, o grego usava o termo paideia, né, que significa essa formação global, né, geral, que vocês têm, desde a formação espiritual à formação intelectual, do mais alto padrão. E aí, independentemente das crenças, a gente precisa associar isso, porque nós não somos um ser separado, né, desse contexto no qual nós vivemos. Somente vocês, né, que são a esperança desse futuro aí da ciência, que precisam, sobretudo, né, buscar se pautar, e a gente tem visto aí os debates, né, vocês acompanham todos os nossos noticiários. Quantas pessoas, às vezes, André, passaram a se dedicar a vida toda ao estudo, à ciência, e de repente se encontram em uma situação que o capital, que o dinheiro, que o real, que o dólar vai direcionar a sua missão, a sua atividade. E aí, por isso, o livro termina também destacando a responsabilidade que o cientista tem, é grande. Porque, na verdade, você está trabalhando, dependendo do seu tipo de pesquisa, né? A maioria é isso, com a vida dos outros. E claro que vocês não são crianças mais, vocês sabem que a pressão, né, do mercado, não só do capital privado, mas do próprio capital público, tem essa pressão, né, em cima das pessoas. Bom, por isso que o trabalho ele deve necessariamente ser marcado pela imparcialidade. Imparcialidade, a ciência ela deve passar pelo crivo de rigorosos padrões de avaliação, que podem ser verificados por qualquer membro da comunidade científica. O nosso amiguinho aqui, o André, ele daqui a alguns anos vai trabalhar na Anvisa, lá em Brasília. Um órgão de Estado, não é um órgão meu, do Jair, da Júlia, né, do André, não, do William, não é um órgão de Estado. Por isso que, às vezes, tem toda uma demora, as pessoas ficam zangadas, mas vai ser rápido. Não, cara. Quem está lá não caiu lá de paraquedas, André. Se você está lá, é porque você tem todo um mérito, né, toda uma carreira acadêmica que te qualifica para tal cargo. E uma vez nesse cargo, tu tem que agir de forma imparcial. Ah, mas o André tem uma certa tendência a partir do A ou partir do B. Está errado, está no lugar errado, velho. Porque o seu partido é a nação, é a ciência, certo? A questão da autonomia, né? O cientista deve ter condições independentes de investigação. Em algumas situações, a gente tem visto aí nos noticiários, eu acho que vocês, mas não, né? Vocês que falam do ensino médio, estão antenados aí nos portais e tal, por conta dessa ideia de que muitas vezes o sujeito não tem essa liberdade, né, de ser imparcial, de aplicar essa imparcialidade, porque às vezes ele tem que atender àqueles caprichos, né? Desculpa, a autonomia, né? Confundi aqui. Às vezes ele não tem essa autonomia, dependendo lá do cargo que ocupa, seja onde for no privado. E por fim, a neutralidade, que decorre do fato de que a pesquisa se orienta apenas pelo valor cognitivo. Aí, galera, entra outro aspecto aí, né?
que são as nossas crenças, nossa forma de ser, de agir dentro da sociedade. Mas a gente tem que saber separar. Como dizia o velho filósofo, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Imagine que frase. E do ponto de vista, professor, da questão ética, turma, aí o resumo é que o cientista, ele tem, aqui galera, já estou falando para vocês, já na parte final do nosso livro, que é da página 190. Esses dois nos últimos focos, né? Os valores éticos e políticos, inclusive eu quero ajuda aí de alguém, não necessariamente só o André, né, mas outras pessoas que possam nos ajudar aí. Inclusive, a gente tem uma atividade para a próxima semana, não? Em sala e aqui no remoto. Mas eu quero uma ajudazinha aí no último tópico aí, na responsabilidade. Mas antes, galera, aqui nos valores éticos e políticos, né? A ciência, inclusive, a gente atravessa aí um período meio difícil nos últimos. As últimas informações que a gente tem recebido aí, você sabe que cerca de 90%, né, de valor que era para ser destinado à ciência, à pesquisa, foram cortados, né? Então esses valores atendem outros interesses. Só que aí, uma nação, um país, não se faz sem desenvolvimento, sem tecnologia. Se você for olhar, o Platão, que estava, né, alguns séculos aí atrás, o Platãozinho dizia que o caminho para a gente ter uma sociedade mais justa, né? Sociedade justa, seria o caminho da educação. Não se faz uma nação sem pesquisa, sem inovação, sem esse investimento. Que aqui, quando a gente fala de investimento, geralmente a gente volta muito o nosso olhar para a parte pública, né? Claro que a pública tem essa responsabilidade, né, com o futuro do teu país, da tua nação. Mas a parte privada também, o capital privado, que tem os seus interesses também, que às vezes não são interesse da nação, às vezes são interesse, né, próprio, particular, mas que investem também, patrocínio, que tem vários colegas que desenvolvem pesquisas, né, com dinheiro, não só público, mas dinheiro privado também. Por isso que dentro dos valores, galera, éticos, os cientistas encontram-se inseridos em um contexto sociopolítico. E por isso ele vai estar sujeito a um conjunto de valores éticos e políticos que devem ser avaliados, reavaliados a todo instante. Por isso também que o livro destaca, essa última parte do nosso livro, a importância de uma formação humanista. Cada vez mais, a gente tem muito hoje, né, um mundo marcado pela tecnologia, pela técnica, por todos esses avanços. E aí a gente esqueceu de um detalhe principal. A engrenagem que faz isso tudo funcionar é um ser humano. E como tal, ele precisa ter essa qualificação, né, que possibilite uma atividade científica pautada pelos dois princípios que a gente viu aqui no início da aula de hoje. Quais são os dois princípios, galera? Quem que lembra? Alguém escreveu aí, André? Pode repetir a pergunta, tio? Quais são os dois princípios que norteiam a atividade do cientista, daquele que se dedica à pesquisa científica? Princípio intelectual, ou cognitivo, ou racional, como você queira colocar a palavra, viu, André? Cognitivo, racional, ou intelectual, e o princípio critério ligado aí à ética. E coloca lá a ética política, mas o princípio ligado a esses valores éticos, galera. Porque veja como o livro conclui aqui, pelo menos essa parte tem aqui para acho que você dá tempo. Dá, se conclui 30, dá tempo. Veja como o livro conclui aqui, olha, a ciência, ela é neutra, mas não são neutros os interesses que envolvem as pesquisas. A definição de prioridade e os fins a que se destinam. Por isso que tem essa implicância, né? Decorre
esse trabalho, galera, e todo esse empenho, né, de quem se dedica à pesquisa, a responsabilidade do cientista, porque, mais uma vez, a gente lembra, né, o trabalho, todo esse esforço da humanidade está sempre voltado para o critério da vida. E vida envolve esses aspectos ligados à nossa humanidade, ligados aos aspectos puramente humanos. Porque os outros animais, né, os outros seres, têm toda a sua existência, inclusive depende muito da boa parte da nossa contribuição também, mas nós, de forma particular, temos essa responsabilidade social. Daí essa importância, né, de ter sempre em debate. Por isso que a ética ela nunca vai sair de discussão. Se vocês pegam dos gregos até hoje, hoje cada vez mais se fala, né, Júlia, nesse aspecto dos valores. A gente tem um debate aí atual, né, que é permeado, que é recheado por essa questão aí dos valores. Alguns valores, eles são sedimentares, né? Eles fornecem uma base, sem a qual as nossas sociedades elas podem pegar um outro caminho, sei lá, né? Você sabe do que eu estou falando, você já tem essa capacidade muito crítica, né, dessa leitura do mundo que a gente está vivendo. Então é preciso sempre estar discutindo e rediscutindo esses valores, para que a gente possa progredir enquanto raça humana. Galera, eu vou minimizar aqui, pelo menos eu fico vendo aqui, minimizar não, fechar aqui, parar aqui a apresentação, só para a gente concluir, mas eu peço aí um minutozinho de paciência. A Laurinha, né? Eu não vi a Laurinha ligando na câmera, porque eu estava escondida aqui na minha caverna. Queria ter visto a Laurinha. Com essa câmera dela ligada que eu nunca vi. Bom, na página, só para a gente concluir aqui, falta aqui 7, 8 minutos. Quem está com o livro aí, André? Eu acho que você mesmo, né? Se alguém se manifestar aí no chat. Mas na página 190, André, está vendo aí? Vai 190. Beleza. Então, filho, só para terminar, eu queria a leitura desses 3 parágrafos que eu sempre aí, que conclui com essa ideia da responsabilidade social do cientista. O cientista não é um nerd, um ser estranho, um ET, que está à margem dessa sociedade. E, na verdade, a base, ele é um dos responsáveis até pela continuação dessa pobre sociedade. Tem horas, André, que a gente imagina que precisa, sei lá, coisa de doido, né? Às vezes essa loucura minha, que tem hora que parece que a gente tem que destruir toda essa humanidade para começar novamente. E claro que isso não é possível. Né? A nossa autodestruição ela está a caminho, né? Depende do que nós vamos fazer, né, André? Mas a gente tem que contornar, né, essas dificuldades que são inerentes principalmente a esse século de vocês, galera. Porque no meu século, no século passado, era um outro tipo. Aqui já era um pouco assim, meio destruidora mesmo. Mas hoje é uma sociedade, como dizia o velho Hobbes, né? De loucos mesmo, que a gente não consegue nem ter paz, meu irmão. Vamos lá. Vou te ligar aqui, página 190, tópico 10. Responsabilidade social do cientista, André. Vai lá. Pelo que vimos, não há como aceitar que a exigência de neutralidade da ciência se resuma à procura do saber pelo saber, porque a construção científica se encontra permeada por indagações éticas e políticas, o que se configura pela responsabilidade social, da qual o cientista não pode abdicar. Essas constatações nos obrigam a refletir sobre a sua formação, que não se restringe apenas ao aprendizado de conteúdos. Metodologicamente, metodologias e práticas de pesquisa. Mais do que isso, o futuro
cientista adquire condições de examinar pressupostos de seu conhecimento e de sua atividade, quando se descobre pertencente a uma comunidade e capaz de identificar valores subjacentes à sua prática. O papel da filosofia com relação à ciência e suas aplicações está em refletir os fins e prioridades a que a ciência se propõe, em analisar as condições de realização das pesquisas e as consequências das técnicas utilizadas. Valeu, grande André. Beleza, nosso filósofo contemporâneo. Galera, por isso que eu disse, no decorrer da aula, quem estava aqui desde o início, e aí o livro ele conclui com essa ideia, né, o papel da filosofia hoje do meu século, do século XX e do século XXI, e vocês, que é a chamada filosofia da ciência, é justamente, galera, voltar lá aos seus primórdios e fazer essa grande interrogação, né? Fazer os questionamentos, as críticas, né? Porque sempre pensando, na verdade, não é a crítica pela pura crítica, né? Mas é uma crítica no sentido de cada vez mais aperfeiçoar, cada vez mais conduzir, né, os vários tipos de pesquisas aí para os seus fins propriamente inerentes à sua contribuição. E não como nós já vimos na história recente, né, mundial, a ciência sendo utilizada ao belo prazer, né, ou à satisfação de uma ideologia ou de uma forma de pensamento que não atende a essa necessidade do bem comum, né? Porque a ciência ela deve estar sempre a serviço dos indivíduos, né? Por isso, essa conclusão. Claro que a gente aqui na primeira série não discute ainda, como eu falei lá no início da aula, sobre a filosofia da ciência, é um assunto que vai estar nesse nosso material, mas que na segunda parte, lá no último capítulo, em novembro, sei lá, outubro, final de outubro de 2022, aí a gente está retomando esse fechamento aqui da aula de hoje, né? Essa ideia dos questionamentos que a filosofia tem essa missão, essa responsabilidade de fazer aos resultados da própria ciência. Galera, eu agradeço mais uma vez aí ao nosso amigo André, né, pela disponibilidade, pela colaboração. Na próxima semana, a gente terá a oportunidade de... no caso, vocês estarão aqui, né? Mas os que estão puramente remoto, de participar mais ativamente aqui com as questões, porque a gente vai colocar para resolver. Eu disse aqui no início da aula, Laurinha, tem muitos alunos ainda. Eu acho que às vezes tem alunos que ficam meio envergonhados, né? Dizer, tio, porque é como se dissesse assim, poxa, mas você, André, não sabe mesmo, cara. Tu viu lá em matemática, tá vindo agora e não aprendeu. Às vezes as pessoas ficam com medo, né, André, dos comentários. Isso eu sei como é. Eu já fui aluno há 60 anos atrás, assim, a gente fica meio acanhado lá, dizer, poxa, eu vou perguntar isso não, a galera acha que isso é bobagem, que isso é bem... E não é. Tem coisas que são bem óbvias para o André, que tem uma mente privilegiada. Já eu, que tenho uma mente meio reduzida, tenho uma certa dificuldade de compreender as coisas. Aí eu preciso fazer uma, duas, três, quatro. Preciso perguntar, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai fazer essa espécie de revisão, né? Já que a gente tem essa aula ainda no dia 4. Beleza? Pois fique com Deus. Um abraço. Que Deus nos proteja das mazelas deste mundo e nos conduza pelos caminhos da vida. Amém. Tchau. Fique com Deus. Tchau. André, nem parece que eu estava pensando como se... Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.